Que a paz seja convosco. Hoje nós vamos dar continuidade na aula do livro de Atos. Vimos na aula passada a introdução. Hoje nós vamos ver o primeiro capítulo do livro de Atos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir direcionamento. Espírito Santo de Deus, nos conceda sabedoria, nos conceda graça, para poder ensinar, Senhor, o livro de Atos para os alunos, para todos aqueles que estão ansiosos em querer aprender um pouco mais da Tua palavra. Eu peço, Senhor, sabedoria do alto, em nome de Jesus, amém. Eu convido você, todas as vezes, antes de você assistir esta aula, leia primeiro o primeiro capítulo de livro de Atos, para que você possa estar a par do assunto que nós vamos tratar aqui. Então é muito interessante você ler primeiro o primeiro capítulo do livro de Atos. Atos, capítulo de número 1, relata a ascensão de Jesus. Vemos em Atos, capítulo 1, do capítulo 1 ao 7, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele deu as ordens específicas aos apóstolos para permanecerem em Jerusalém, só devendo sair de Jerusalém após ser revestido do poder do Espírito Santo. Os apóstolos obedeceram e testemunharam coisas incríveis. Aqui hoje eu quero abrir um parênteses. Olha a importância de nós obedecermos a palavra de Deus. Quando eu, você, nós obedecemos a palavra de Deus, pode ter certeza e a convicção de uma coisa: você vai testemunhar coisas incríveis que o Senhor, que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus, na vida da sua casa. Por isso é muito importante estar sensível e obediente à voz do Espírito Santo. Eu já quero declarar, se prepare para você testemunhar e presenciar coisas incríveis que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. E uma delas foi a ascensão de Jesus aos céus. Em Atos capítulo 1, nós vamos ver Jesus sendo assunto aos céus, subindo aos céus após a sua ressurreição. Enquanto o Senhor começou a flutuar, em alguns momentos, dois anjos aparecem ao lado dele e deram um aviso e as testemunhas: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que foi tomado de vós acima ao céu, assim virá de uma maneira como viste ir ao céu. Está registrado lá em Atos, capítulo 1, do 8 ao 12. Da mesma maneira como Jesus subiu, ele há de voltar. Essa é a nossa grande esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está breve, hein? Está breve a sua volta. E após isso, Pedro assume então a liderança da igreja. Pedro começa a assumir a liderança apostólica desse novo tempo, desse novo ministério, do seu ministério. E vemos uma transformação fantástica na sua vida. Pedro foi transformado de uma forma fantástica. Em Atos capítulo 1, versos do 8 aos 12, Pedro apresenta as necessidades de nomeação de um novo apóstolo, pois Judas havia se matado, né? Ele traiu Jesus, ele traiu Jesus e depois ele criou um remorso e se matou. E com isso então abriu uma lacuna, abriu um buraco, faltava mais um discípulo, mais um apóstolo para poder ajudar os discípulos nessa caminhada. Então Pedro, através de muitas orações, através de muitas busca constante em Deus, através da direção de Deus, através da direção do Senhor, foi escolhido Matias. Matias foi nomeado para assumir o lugar de Judas Iscariotes. Entenda uma coisa: espere o poder de Deus. Está registrado lá em Atos, capítulo 13, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Sabe o que eu quero aprender aqui? Havia dado uma ordem, Jesus deu uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder do Espírito Santo. Sabe, muitos cristãos, eles querem fazer a obra de Deus, não é verdade? Muitos estão ansiosos em querer fazer a obra de Deus. Muitos estão ansiosos em querer seguir o grande mandamento do Senhor, pois já há uma ordem, Jesus diz, anunciar o evangelho a todas as nações. Só que há um problema aí. O problema é que um bom número deles quer fazer coisas do seu jeito. Um bom número deles quer fazer as coisas sem unção, sem direção, sem submissão de Deus, e somente com a força dos seus braços. Aí não dá certo.
aí você vai fazer, uma hora você vai fadigar, você vai cansar e acaba desistindo. Vemos em Atos capítulo 1, os apóstolos conseguiram resultados incríveis em seus dias, principalmente por causa da sua disposição e submissão à direção do Espírito Santo. E no livro de Atos nós vamos aprender muito como é importante ouvir a voz, o direcionamento do Espírito Santo. É muito riquíssimo, é um livro riquíssimo, por isso que eu fiz questão de nós aprendermos primeiro o livro de Atos. E não podemos, sabe, eu quero fechar com uma chave aqui no capítulo 1 de Atos e que trazer para nossas vidas, eu, você, nós não podemos cair em tentação de querer fazer a obra de Deus sem Deus. Não queira cair na tentação de querer fazer a obra de Deus sem Deus. Afinal, o reino é dele e não nosso. Entende? Então fica assim, gostaria que você, ao término dessa aula, volta a ler de novo o livro de Atos e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar com você. O livro de Atos, o primeiro capítulo, trata a ascensão de Jesus aos céus. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de conceder em nossas vidas, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo o primeiro capítulo do livro de Atos. Sabemos, Senhor, que nós somos continuação desta carta. Nós somos continuação deste livro, meu Pai. O livro não acaba no final do seu capítulo, meu Pai. Não, nós somos a continuação dele. Então eu te peço, Senhor, nos dê condições, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento, para que possamos fazer a obra direcionada pelo Senhor. Não permita, Senhor, que nós façamos a obra do Senhor sem a sua direção, sem o seu comando, sem a sua força e sem o seu poder. Nos conceda a cada um graça, sabedoria e unção do alto, para que possamos fazer a tua obra e fazer por excelência, para que através das nossas vidas o seu nome seja glorificado. É que eu oro em nome de Jesus. Eu te desejo paz e prosperidade, e que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Até a próxima aula. Tchau, tchau!